Bem, galera, a gente vai fechar aqui o nosso módulo 2 falando de curva de juros e juros de curto prazo, tá? Eu digo encerrar pelo menos por enquanto, tá? Porque se porventura tiver algum edital novo que traga algum assunto que a gente não falou dentro de um módulo encerrado, a gente vai fazer a aula complementar, tá? Mas dentro da nossa estrutura básica hoje, essa é a nossa última aula do módulo 2, tá? O que que acontece, gente? Aqui, curva de juros é uma coisa muito simples, mas trabalha com um conceito que pode ser um pouco abstrato para vocês. O que que acontece? O mercado financeiro, tá? Principalmente ali o mercado de investimentos, ele é um mercado que ele gosta de brincar de mandinar, ele gosta de brincar de vidente. Então a gente trabalha com muito o conceito de projeção futura e de prazos futuros. Então eu fico tentando adivinhar o que que vai acontecer no futuro. E mais do que tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, eu já negocio ativos no futuro. Então, eu já negocio hoje coisas para acontecerem daqui a 2, 3, 4, 5 anos, tá? E a gente viu, né, que a taxa de juros é muito importante. E a gente tem como negociar a taxa de juros. Então, a curva de juros é exatamente isso. É a projeção da taxa de juros ao longo do tempo, tá? O que que é o juros de curto prazo, que aparece muito em edital? É o juros presente, né? Vai ser ali aquela Selic, Selic over, né? Se a gente trabalhar com CDI presente, né? O CDI presente vai estar perto da Selic presente, é isso que é o juros de curto prazo. O que interessa mais para a gente é entender essa projeção futura, tá? E aqui eu dei um desenhozinho para vocês de uma curva de juros, tá? Que indicando lá no início do ano, essa curva ela foi feita em 19 de abril de 22 e era uma curva que imaginava que a Selic ia ficar aqui assim, ó, pá. Só que a Selic subiu, né? A Selic está em 13,75 no momento que eu estou gravando o vídeo. Então, nem sempre o que a gente projeta para o futuro de fato acontece, tá? Mas a gente já negocia isso no presente. E é isso que você precisa entender, que a curva de juros é esse desenhozinho aqui, tá? Que ela é uma projeção gráfica de negociações feitas em cima de perspectivas futuras para a taxa de juros. Deixar isso daqui um pouco mais claro para vocês, tá? Essa telinha que eu tirei, eu só fiz um recorte, mas se você colocar CDI futuro, se você entrar no Google, colocar CDI futuro B3, tá? B de bola, B3. Você vai ver lá que tem uma tabelinha de cotação e fala quanto está sendo negociado esses contratos futuros de taxa de juros, tá? Então, por exemplo, hoje eu estou gravando essa aula aqui no finalzinho de novembro, tá? Ela deve sair para a galera do Manual dos Bancos, ela ainda sai em novembro. Aqui no YouTube ela deve estar saindo em meados de dezembro, tá? Então, vamos lá. O vencimento para 1º de dezembro, só para vocês não acharem que é um vencimento passado, tá? Sempre vencimento futuro. Quando eu estou gravando esse vídeo é antes de 1º de dezembro, tá? Então, se espera que em 1º de dezembro os contratos de juros estejam sendo negociados a 13,65, tá? 13,65 ao ano, tá bom? 13,65 taxas de juros ao ano. Só que a gente já tem uma projeção para agosto de 2023 de 14,20. Então, o que que acontece? Aqui, pelos contratos que estão sendo negociados, se espera uma ampliação da taxa de juros, né? Se espera que a taxa de juros aumente. Você pode ver, ó, que cada mês, ó, aqui está 3,65, aqui 3,69, aqui 3,73, 3,82, a expectativa futura, tá? Pô, Brian, eu preciso aprender a ler essa tabela toda? Não, só trouxe essa tabela para te explicar o racional. O que você precisa entender da curva de juros é esse movimento, o movimento gráfico, tá? Se a taxa de juros subir, a curva de juros, o gráfico tende a aumentar. Se a taxa de juros cair, a curva de juros tende a encolher, tende a fechar. Como assim, tá? Eu peguei aqui um exemplo fictício, tá? Com base de pontos, mas só para você imaginar. Vamos supor que a gente tem aqui, a gente vai sair da mesma expectativa de juros, tá? Da mesma expectativa de juros. Só que a gente tem um cenário de crescimento e um cenário de aumento. Olha, conforme eu vou aumentando a taxa de juros, perceba que essa curva ela vai subindo, né? A linha ela vai subindo. Então a gente fala que a curva da taxa de juros está abrindo.
Como assim a curva da taxa de juros? Quer ver, ó? Deixa eu limpar tudo aqui. Vamos supor que eu faço uma curva aqui agora, tá? Olha como está essa curva. Agora, se eu faço uma curva aqui, viu? Ela cresceu muito. Agora, pensando o contrário, se eu tenho uma curva aqui e a taxa de juros caiu, tá vendo? Ó? Diminuiu a curva, tá? Então, num ponto eu tenho que aumentou a curva, no outro ponto eu tenho que diminuiu a curva. Então, é isso que você precisa entender, tá? Que a abertura da curva de juros, quando eu falo de que a curva está abrindo, significa que os pontos estão ficando cada vez mais altos. Então, que ela está subindo. E se eu falo de fechamento de curva, é que cada vez está vindo mais aqui para baixo. Então, ela está chegando mais perto da linha horizontal. Beleza? Simples assim. E lembrando, curva de juros, a gente está falando de juros futuros, tá? De projeção, de coisas que estão para acontecer, tá? Se você entender esse conceitozinho, que curva de juros é projeção de juros do futuro, e que a abertura de curva de juros significa que os juros futuros tendem a aumentar, e que o fechamento de curva é que os juros futuros tendem a cair, mamão com açúcar, você vai acertar todas as questões de prova de concurso, né, bancário sobre curva de juros. Se você pretende fazer alguma certificação bancária no futuro, aí você precisa dominar esse tema com um pouquinho mais de profundidade, tá? Mas para concurso público, que é o nosso objetivo aqui no Manual dos Bancos, isso daqui é mais do que suficiente. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.